Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta para o Andrei, que é assim, no dia 7 de setembro, a força do Milei perdeu 14 pontos percentuais na província de Buenos Aires. Agora ganhou por 1 ponto percentual lá, ganhou com grande margem em outras 3 províncias importantes, Mendoza, que é tradicionalmente liberal, de centro-direita, Córdoba, que é tradicionalmente conservadora, e Santa Fé, que é um swing state, para usar um termo argentino, né? Então, assim, o que aconteceu de 7 de setembro para cá? É que a pauta era uma pauta local, no caso da província de Buenos Aires, eram outros termos, é a liderança do Axel Kicillof que pesou, qual foi o matiz aí? A humildade do Milei, né, no discurso da derrota. A Argentina tem uma característica de ter momentos quando o eleitorado se expressa para punir um incumbente impopular. Geralmente, esses momentos eram concentrados em eleições primárias, as ditas PASO, que esse ano não existem mais por conta de uma reforma eleitoral que o Milei adotou. Então, na província de Buenos Aires, o primeiro momento que o eleitorado teve de se declarar sobre a situação política do país foi essa eleição provincial. E o que aconteceu? O eleitorado peronista chegou e votou em massa e quis punir o Milei. E o que o eleitorado do Milei fez? Não votou, não compareceu às urnas. O nível de participação naquela eleição foi extremamente reduzido. Por que isso aconteceu? Porque era uma eleição não tão importante assim. Então, se você, enquanto eleitor do Milei, estava realmente muito feliz com o governo, empolgado para declarar quanto você está realmente continuando a apoiar e querendo de alguma forma dar um prêmio para o Milei para o belo trabalho que ele fez, você talvez participaria naquela eleição, mas não era esse o clima no país. Existia um escândalo de corrupção envolvendo a Karina, enfim. Isso não quer dizer, no entanto, que esse eleitorado que não compareceu mudou muito de ótica ou de avaliação sobre o que está acontecendo no país, sobre qual que é o seu rumo e sobre qual que é o rumo que eles desejam. Então, assim que eles perceberam, por conta dessa eleição, que o Milei perdeu de uma maneira bem surpreendente pela margem, né, da distância entre o grupo do Kicillof e a Libertad Avança, que o governo enfrentaria de fato um risco na eleição que realmente importa, que era essa. Então todo mundo se mobilizou e deu no que deu. A vitória do Milei meio que comprovou que não existe do lado dos peronistas mais, mesmo no momento de dissatisfação. Eu busco reforçar esse ponto. O Milei está no seu pior nível de aprovação desde o início do mandato e mesmo assim ele consegue vencer uma eleição legislativa. Se trata muito mais de uma vitória política por conta de entender bem o contexto dele, ou talvez se trata muito mais da oposição não conseguir vencer e perder uma eleição do que ele vencer porque realmente existe uma maioria acachapante apoiando o que ele está fazendo. Há uma, eu acho que não. Desculpa, Milei. Não, eu ia passar a palavra para você. Há uma falta de Milei, alternativa, Andrei. basicamente. Os argentinos não estão muito felizes com a situação do país deles, não estão nem tão felizes mais com a atuação do presidente, mas simplesmente não tem outra opção. A opção que a oposição representa... É um retrocesso, pode representar um retrocesso gigantesco. E nesse caso, com tudo que o Trump avisou, boa sorte para vocês. Exato.